Saudações, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Mais uma semana aí de estudos que nós temos, nos aproximamos da nossa avaliação mensal. E hoje na nossa aula, nós vamos praticar. Não é nada melhor do que próximo de uma avaliação a gente resolver questões para fazer uma boa avaliação. E é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Nós vamos resolver questões sobre forças em trajetórias curvilíneas, né, que nós vamos usar ali a questão da força centrípeta. Lembrando que a força centrípeta ela atua como uma força resultante e ela não existe por si só, não é? Ela toma a forma de outras forças que atuam ali no sistema para gerar essa resultante da força centrípeta. Então, vamos deixar de conversinha e vamos para praticar. Vamos praticar, pessoal. Bom, eu preparei hoje para vocês 5 questões, tá? Nós vamos resolver aqui 5 questões bem tranquilas, questões onde nós vamos aplicar os conhecimentos das forças, das leis de Newton, também aplicada à força centrípeta. Então a primeira questão que nós vamos fazer é essa aqui, que diz o seguinte: um livro de física de massa m está pendurado por um fio de comprimento L. Em seguida, segurando o fio com uma das mãos e movimentando-a, ele é colocado em movimento circular, uniforme, vertical, de forma que o livro descreve círculos sucessivos. E aí vem a pergunta. Atenção no fio, no ponto mais baixo da trajetória, e nós temos 4 alternativas para analisar. Então, primeiro, o que é que nós vamos fazer? Vamos pensar o seguinte: eu tenho aqui um livro, está aqui o meu livrozinho, e ele está sendo girado, né, na vertical por uma corda. Uma pessoa dá um giro. Vamos colocar aqui um giro no sentido anti-horário, por exemplo. Então, ele está sendo girado. E aí, ao girar o livro, né, tem uma trajetória o quê? Curvilínea. Então, associado a isso, nós temos o quê? Uma força centrípeta. Isso mesmo, pessoal. Vamos colocar aqui as forças básicas que atuam aqui nesse sistema. Então, eu tenho, para baixo, como sempre, a nossa força peso, né? Peso sempre em direção ao centro da Terra. Para cima, eu tenho o quê? A força de tração, né? Porque se o fio está sendo girado por uma corda, quem faz esse giro é justamente a tração da corda quando o aluno aplica o giro. Então eu tenho uma força de tração para cima. E para onde está a minha força centrípeta? Lembre-se que a força centrípeta sempre aponta para o centro da trajetória. Então como ele está sendo girado aqui, ó, está sendo girado na vertical, então o centro da trajetória seria este daqui. E a minha força centrípeta também está aqui, ó, para cima, que seria a força resultante do sistema. Lembrando que a centrípeta é a componente resultante do sistema. Certo, pessoal? Então nós temos aí basicamente essas 3 forças. Isso no ponto mais baixo da trajetória. Uma força peso, vertical para baixo. Nós temos uma força de tração, que está segurando o fio por uma corda, para cima, vertical. E uma força centrípeta também para cima, na vertical. Então vamos fazer a análise das alternativas. Ele diz que a tensão, que é a nossa força de tração, que é o módulo da força de tração, no fio, no ponto mais baixo da trajetória. Ou seja, aqui como nós temos nesse esboço. Então ele diz aqui, ó, é igual ao peso do livro. Então veja o seguinte, para cima está a minha tração, ou a minha tensão, para cima está a minha força centrípeta e o peso está para baixo. Então se eu quiser calcular aqui a força resultante, quem é a força resultante, pessoal? Força resultante é a força centrípeta. Lembre-se sempre, a força centrípeta ela atua como força resultante num sistema onde tem uma partícula se deslocando numa curva, num movimento curvilíneo. Então a força centrípeta é igual à contribuição de todas as forças que estão atuando aqui, no caso, na vertical. Então eu tenho uma tração que está para cima, e se eu considerar que para cima é positivo, então a minha força centrípeta vai ser igual à força de tração menos o peso. E aí nós temos a nossa equação de forças resultantes. Porque o peso está para baixo, porque se eu considerei para cima positivo, para baixo, claro, é negativo. Então vamos ver. É igual ao peso do livro. Então ele quer a tensão. Vou isolar quem aqui? A minha força de tração, ou a minha tensão. Então já vou colocar em módulo, tá, pessoal? Então temos aqui, ó, a tensão vai ser igual à força centrípeta. Então se eu pego o peso, mudo de lado, ele vem como positivo. Então a força centrípeta mais o peso, o módulo do peso, da força peso. Então vamos analisar agora a alternativa. A letra A já está descartada,
porque não é igual ao peso do livro. Veja que o peso está sendo somado com mais uma força, que é a força centrípeta. É igual à força centrípeta? Também não. Veja que a tensão é igual à força centrípeta mais o peso. Então, a composição dessas duas forças. É menor que o peso do livro? Também não, pessoal. Aqui, ó, ela é maior que o peso do livro, somado com a componente da força centrípeta. E aí sobrou apenas a letra D. É maior que a força centrípeta. Sim, porque ó, a tensão é igual à força centrípeta com o acréscimo da força peso. Então ela é maior que a força centrípeta. Então é uma questão bem simples, bem teórica do que acontece quando eu tenho um movimento curvilíneo, tem uma força centrípeta participando aí, no caso, fazendo a função de força resultante. Então essa é a primeira, é só para a gente aquecer um pouquinho, só para a gente relembrar alguns conceitos, mas agora vamos para a próxima questão. Essa questão é uma questão do livro, tá? Então está no livro 3, na página 9. E aí o que é que eu sugiro a vocês a partir de agora? Pessoal, pausa, tenta fazer, e aí depois vocês acompanham a solução para ver se bate de acordo com o que vocês fizerem, tá? Caso não consiga, acompanhe a solução também, e depois do vídeo terminado, o que é que vocês fazem? Voltam no vídeo, vê quais são as questões, vocês têm aí as indicações no vídeo, na tela, está aparecendo onde está a página e qual livro, e vocês tentam fazer sem olhar para os cálculos que eu vou fazer aqui, para ver se vocês conseguem fixar e se vocês conseguem desenvolver essa questão, as questões que vocês verão a seguir, beleza? Então essa daqui é a questão 2, que está no livro 3, página 9. É uma questão de globo da morte, né? Geralmente, em vestibulares, é cobrado uma questão desse tipo. Então, se vocês procurarem aí no Google, vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão ver que existem várias questões que envolvem esses conceitos de força centrípeta aplicada àquele famoso globo da morte de um circo, por exemplo. Então, vamos à questão. Então, no globo da morte, uma atração circense, o motociclista deve imprimir certa velocidade à moto para que ela não despenque enquanto percorre a parte superior da estrutura, ou seja, quando percorre essa parte aqui de cima. Supondo que o globo tenha 3,6 metros de raio e que a gravidade, a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o menor valor da velocidade da moto para que ela passe pela parte superior sem cair. Então nós vamos ter uma seguinte situação. Nós vamos ter aqui, ó, na parte superior, é onde a moto tem que passar sem cair. Nessa parte superior aqui, quais são as forças que estão agindo? Então, deixe-me colocar aqui uma circunferência. Bom, aí nós temos esse círculo aqui que vai representar o nosso globo da morte. Ele quer saber a menor velocidade que ele tem que passar aqui na parte de cima com a moto, para que a moto não caia. Então, esse é o nosso ponto de análise. Lembrando que a questão diz que esse globo tem 3,6 metros de raio. Então, nós temos o raio da trajetória, que é de 3,6. E ele quer saber a menor velocidade possível, né? Para que ele passe aí sem cair. Então vamos à análise das forças. Nesse ponto aqui é o centro da trajetória, que ele está fazendo uma trajetória curvilínea. Eu tenho uma força peso, em direção ao centro da Terra, e tenho também a minha componente da força centrípeta. Então a minha força resultante aqui seria a força centrípeta atuando em direção ao centro da Terra. Então vamos colocar aqui. Então, eu tenho direção ao centro da Terra, força-peso, e também tenho aqui a componente da força centrípeta em direção ao centro de trajetória. Então, eu tenho peso e tenho a força centrípeta. E para cima, se há contato, o que é que acontece? Para cima, se há contato, eu tenho uma força normal, que é sempre perpendicular à superfície. Então, para cima aqui, eu tenho uma força normal atuando para cima. E aí nós vamos aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante igual ao produto da massa vezes a aceleração. Então, a força resultante, nesse caso, vai ser igual à força centrípeta. Lembre-se sempre, trajetória curvilínea, a força que atua aí durante a trajetória, a força resultante é uma força do tipo centrípeta. Então, a força centrípeta aqui vai ser igual. Vou considerar que para baixo é positivo, por exemplo. Então, agora eu estou considerando que para baixo, nesse globo, é positivo. Tá? E você pode considerar, no referencial que você faz a questão, você pode considerar que para baixo é positivo ou negativo.
vai dar o mesmo resultado, porque o valor aqui é em módulo, né? Então, a força centrípeta vai ser igual ao peso menos a força normal, já que para baixo é positivo, então para cima é negativo. E a força normal está atuando para cima, na vertical, então nós temos essa situação. Bom, nós temos apenas o dado da aceleração da gravidade e temos o raio da trajetória. Lembrando que a nossa força centrípeta, em módulo é igual ao produto da massa multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória, que é massa vezes o módulo da aceleração centrípeta. Tá? Então, nós precisamos agora encontrar aqui um meio de calcular essa velocidade. E aí, para isso, nós vamos fazer a seguinte análise. Na iminência aqui, no ponto mais alto da moto cair, ou seja, na iminência de perder contato, tem uma força aí que eu posso considerar zero. Que força é essa? A força normal. Porque lembre-se que a força normal é uma força de contato. Só existe força normal quando existir contato. Então, nessa iminência de contato, né, nessa iminência de cair, de perder o contato, eu posso considerar a força normal igual a zero. E aí eu vou ter a velocidade mínima que ele tem que passar ali. Porque se ele passar com velocidade inferior a essa mínima, o que é que ele vai fazer? Ele vai perder contato. E se ele perder contato, a minha força normal vai ser igual a zero. E aí o que é que eu posso fazer? Posso fazer assim, ó, no limite da perda de contato, o que é que eu posso fazer? Posso fazer que a força normal em módulo vai ser igual a zero. Ou seja, ali no limiar, quando ele está para perder o contato, ele perde a força normal porque não vai ter mais contato. E aí eu vou conseguir achar a velocidade mínima que ele precisa desenvolver. Então, fazendo aqui com a nossa equação, a força centrípeta é igual ao peso menos a normal, só que eu já considerei que a normal aqui vai ser zero. Então, a minha conclusão é que a força centrípeta é igual ao peso na iminência de perder o contato, para que ele não perca aqui o contato no globo. E aí eu só substituo os valores, pessoal. Força centrípeta, massa, no caso do conjunto, né, piloto-moto, vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que é o módulo da força-peso. Então, o que é que eu posso fazer? Não tenho conhecimento da massa. Não vai ser preciso, porque vai acontecer o que aqui, ó? Esse m eu posso cancelar com esse m. Tá? Se eu tenho um m multiplicando em ambos os lados de uma equação, eu posso simplesmente fazer o cancelamento, né? É como se eu dividisse esse lado por m e esse por m, e aí o resultado dá 1. E aí eu fico com a seguinte situação, que v quadrado, fazendo aqui o produto dos meios pelos extremos, é igual a g, que multiplica o raio da trajetória. E esses valores aqui foram dados. Então, só eu substituir aqui e eu encontro a velocidade mínima que ele tem que passar pelo ponto mais alto, sem perder contato com o globo. Então, nesse caso aqui, o V vai ser igual a raiz quadrada de G multiplicado pelo raio da trajetória. Lá em cima, nós vimos que o raio é 3,6 metros e a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração gravitacional. Então aqui, substituo, vai ficar assim, ó. G é 10, raiz quadrada. Vamos melhorar aqui esse cálculo. Então, raiz quadrada, G é 10 e o raio é 3,6. Então, olhando as unidades, já está em metros o raio e a aceleração está em metros por segundo ao quadrado, então a nossa velocidade vai ser dada em metros por segundo. Então, nossa velocidade em módulo vai ser igual a raiz quadrada, 10 vezes 3,6 dá 36. E a raiz quadrada de 36 é de 6 metros por segundo. Então, essa é a menor velocidade possível que o piloto dessa moto tem que desenvolver para passar pelo ponto mais alto do globo sem perder contato. Justamente porque quando ele está para perder o contato, ali na iminência, naquele instantezinho que ele está quase perdendo contato,
a gente pode considerar que a força normal, que é uma força de contato, ela é igual a zero e podemos fazer a análise que foi feita aqui na questão. Então, mais uma questão para a gente sobre forças em trajetórias curvilíneas e vamos avançar. Teve dúvida, pessoal? Pausa, volta, tenta fazer, volta o vídeo quantas vezes for preciso para que vocês fixem melhor a resolução da questão. Então, vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, nossa próxima questão é a questão 3, que está no livro 3, página 9 também. E aí nós vamos fazer em sequência aqui as questões que faltam dessa página. E aí todas elas vão envolver a questão de força centrípeta. Então vamos para a leitura da questão. Então tem um carro de massa de 1 vezes 10 ao cubo, quilogramas. Então vamos separar aqui os dados. A massa é 1,0 vezes 10 ao cubo. Percorre o trecho de estrada em lombada com velocidade escalar constante. Então tem uma velocidade constante de 10 metros por segundo. O raio de curvatura é igual a 1,0 vezes 10 ao quadrado. Então, o raio da curvatura é 1,0 vezes 10 ao quadrado. E ele quer que determinemos, ou seja, determine a intensidade da reação normal que a peixe exerce no carro nas posições A e na posição B. Então, veja que ele está percorrendo uma depressão na posição A e na letra B ele está percorrendo uma lombada, né? Então, nós vamos dividir aqui a resolução em duas partes, na parte A e na parte B. Vamos primeiro considerar aqui mesmo no desenho que para cima vai ser positivo do nosso referencial para que a gente faça todas as análises possíveis. Então vamos agora aqui na posição A. O que é que acontece? Vamos colocar as forças que estão atuando aqui. Para baixo, sempre apontando em direção ao centro da Terra, eu tenho uma força peso. Para cima, eu tenho uma força normal. E também tenho uma força centrípeta. Como a força centrípeta sempre aponta na direção do centro da curvatura, o centro da curvatura aqui é para cima e eu tenho uma força centrípeta aqui apontando para cima. Então essas são as três forças que eu tenho envolvido aqui nessa primeira situação, na nossa situação A. Aplicando a segunda lei de Newton de força resultante, considerando que a força centrípeta é uma força resultante, então o módulo da força centrípeta vai ser igual a normal, que está para cima, positivo, menos o peso, que está para baixo, negativo. E aí só é substituir os valores, isolar aqui a força normal, que é o que a questão quer que a gente calcule. Então, a força normal vai ser igual, vou passar o peso aqui para o outro lado, vai positivo. Então, vai ser a força centrípeta somado com o peso. E aí só é calcular o módulo de cada uma dessas forças. Para calcular o módulo da força normal, lembre aqui, ó, vou colocar aqui em cima, da força centrípeta, pessoal. Para calcular o módulo da força centrípeta, está aqui em cima, eu vou pegar a massa, multiplicar pela velocidade ao quadrado e dividir tudo isso pelo raio da trajetória. Então, para calcular a força centrípeta, calculo dessa maneira. E o módulo da força peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. E nós temos esses dados. Temos massa, temos velocidade, temos o raio da trajetória e temos a aceleração da gravidade que ele dá aqui como dado do problema. Então, só é substituir esses valores e calcular o módulo aqui da força normal. Então, fazendo o cálculo, eu chego que a força normal vai ser igual. Força centrípeta, massa. Massa é quanto? 1 vezes 10 ao cubo. 1 vezes 10 ao cubo é o próprio 10 ao cubo, não é? Vezes a velocidade ao quadrado. Quanto é a velocidade? 10. Então vai ficar 10 ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Quanto é o raio da trajetória? 1 vezes 10 ao quadrado metros. E aqui quilogramas, né? Não esquecer das unidades, pessoal. Então aqui vai ficar 1 vezes 10 ao quadrado é o mesmo que 10 ao quadrado aqui. Isso daqui para a força centrípeta. E agora a força peso, que é a massa, que é 1 vezes 10 ao cubo, ou seja, simplesmente 10 ao cubo, multiplicado por aceleração da gravidade, que é 10. Então, a minha força normal vai ser igual a 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado, dá 10 à quinta, dividido por 10 ao quadrado. Somado
10 ao cubo vezes 10 dá 10 à quarta. Lembre-se das propriedades de potências de mesma base. Então, a minha força normal aqui, divisão de potências de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes, 5 menos 2 dá 3, mais 10 à quarta. Bom, e aí nós temos o seguinte, 10 ao cubo é 1000, 10 à quarta é 10.000. Então, 1000 mais 10.000, e eu tenho que a minha força normal é de 11.000 newtons. E aí está feita a parte A. Vamos fazer agora a parte B. Na mesma situação, no mesmo esquema, tá? Vou definir as forças, vou aplicar a segunda lei de Newton, lembrando que a força centrípeta é a força resultante, fazer os cálculos algébricos e aritméticos necessários. Então, para fazer o ponto B, primeiro vamos ver aqui como vai ficar as forças, para a gente fazer aqui logo mais abaixo. Então, centro da trajetória está para baixo. Então, força centrípeta está atuando para baixo agora. Força peso, sempre para baixo em direção ao centro da Terra. E para cima, nossa força normal. Lembrando que a nossa força normal, para cima aqui, está atuando aqui na positiva, na região positiva que nós definimos. Então, para a situação B, a minha força centrípeta, nesse caso, o módulo da força centrípeta está para baixo é negativo. Então, menos o módulo da força centrípeta vai ser igual, a normal está para cima é positivo, e o peso está para baixo é negativo, menos o peso. Para a gente deixar aqui, ó, vamos isolar aqui a força normal. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou multiplicar isso daqui por menos 1, só para organizar a minha equação. Multiplicando por menos 1, como é que vai ficar isso daqui? Ó? Vai ficar força centrípeta positiva, o módulo, vai ser igual a menos o módulo da força normal, mais o peso. Então, o que é que eu faço? Vou mudar aqui de lado, né? Então, isolando aqui a minha força normal, eu vou trazer ela para cá, ela fica positiva, não é? E aí vai ficar o peso menos a força centrípeta, que ela vem para cá e fica negativa. E agora nós vamos pegar emprestado que nós já usamos na situação A, que são os módulos da força peso e da força centrípeta. Então, vamos olhar aqui, ó, quando nós calculamos, ó, força centrípeta mais força peso. Então, a força centrípeta, nós fomos simplificando, chegamos aqui, ó. O módulo da força centrípeta é 10 ao cubo. O módulo da força peso é 10 à quarta. A situação é a mesma, só vai mudar a composição das forças. Porque a força centrípeta, na situação B, ela vai estar atuando para baixo, junto com a força peso, que também atua para baixo, e a força normal para cima. Mas os módulos, como a situação, velocidade é a mesma, a massa é a mesma, e a aceleração da gravidade é a mesma, os módulos da força centrípeta e da força peso não sofreram alteração. O que vai sofrer apenas é o módulo da força normal. Então, nós temos aqui, destacamos, então, a força normal em módulo, força peso é 10 à quarta, que nós calculamos na situação A, menos a força centrípeta, que é 10 ao cubo, que também foi calculado na situação A. E aqui segue o mesmo princípio. 10 à quarta é 10.000. 10 ao cubo é 1.000. Então, 10.000 menos 1.000, isso daqui dá 9.000 newtons, que será a resposta da situação B da normal, da força normal, do módulo da força normal na situação B. Então, mais uma questão feita, como eu já disse, tenta fazer antes, depois olha a resposta. Caso não consiga, olha a resposta e tenta fazer depois sozinho também. Então, vamos agora para a próxima questão. Bom, pessoal, aqui na quarta questão, vamos fazer a leitura e retirar os dados. Uma pequena moeda está na iminência de se deslocar sobre uma plataforma horizontal. Então, nós já estamos aí relacionando o quê? Está na iminência de se deslocar. Então, o que é que vai ter aí? Uma força de atrito estática máxima. Porque, lembre-se, na iminência do deslocamento, há uma força de atrito estático máximo, que é o que mantém
a moeda, nesse caso, parada junto à plataforma. Então, sobre uma plataforma horizontal, circular, devido ao movimento dessa plataforma, que gira com velocidade angular de 2 radianos por segundo. Então, tenho a minha velocidade angular de 2 radianos por segundo. O coeficiente de atrito estático, o nosso μ, é de 0,8. Logo, a distância da moeda ao centro da plataforma é, e aí tem as alternativas. Então ele quer justamente o raio aqui, ó, que liga o centro da plataforma até a moeda. Então, se a plataforma gira, eu tenho aí uma questão de forças em trajetórias circulares, né? Se ela gira numa trajetória circular, num movimento circular, então tem uma força centrípeta aí atuando nessa situação. Como a moeda também percorre essa trajetória circular sem sofrer deslizamento, mas ela está na iminência de sofrer o deslizamento, o que é que eu posso fazer para relacionar força centrípeta, que vai me dar o raio da trajetória, com a força de atrito? Então lembre-se, se tem um atrito segurando a moeda na plataforma, é ela que mantém a trajetória da moeda circular. Então, se ela mantém a trajetória da moeda circular, ela vai atuar como força centrípeta. E aí eu posso fazer o seguinte, que a minha força centrípeta vai ser igual à minha força de atrito. Porque é ela que mantém a moeda na sua trajetória circular. Se não houvesse força de atrito, a moeda ia ser expulsa da plataforma. Ela ia conseguir sair da plataforma e aí não ia ter mais uma trajetória circular. E aí ela ia se deslocar até parar fora da plataforma. Então, como é que eu calculo força centrípeta? É a massa multiplicado pela aceleração centrípeta. Por que eu coloquei aceleração centrípeta? Porque eu não tenho velocidade linear, tá? Mas eu posso relacionar a aceleração centrípeta com velocidade angular e raio da trajetória. Lembre-se que nós vimos lá no capítulo de movimento circular, que a aceleração centrípeta ela é igual à velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo raio da trajetória. E aí nós vimos como chegar nessa relação lá no capítulo de movimento circular que vocês viram aulas atrás. E a força de atrito, como é que eu calculo a força de atrito? É a normal vezes o coeficiente de atrito estático. Só que nesse caso, eu tenho uma normal aqui, ó, perpendicular para cima, tem uma força-peso para baixo. Nesse caso aqui, a força normal se equilibra com a força-peso. Então, nesse caso, módulo da força normal é igual ao módulo da força-peso. Esse M aqui, claro, é a massa da moeda, tá? Porque quem está numa trajetória circular, se deslocando numa trajetória circular, é a moeda. Então, a massa multiplicado pela aceleração centrípeta, que é ômega ao quadrado vezes o raio da trajetória, é igual a normal, que em módulo nessa questão é igual ao peso, então massa vezes a aceleração da gravidade vezes o coeficiente de atrito estático. Feito isso, só fazer as contas e isolar o raio da trajetória. Então, no fim das contas, o raio da trajetória vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes coeficiente de atrito estático, tudo isso dividido pela massa vezes a velocidade angular ao quadrado. Então, cancela essa massa com essa massa. Então, o raio da trajetória, substituindo os valores, G é 10, o μ é 0,8 e o ômega é 2. 2 ao quadrado, isso daqui dá 4. Isso é igual, 10 vezes 0,8 dá 8, dividido por 4, isso é igual a 2. 2 o quê? 2 metros. Qual é a resposta correta? Primeiro aqui, o item A seria a resposta correta. Então, sempre que você tem um corpo que está se deslocando em uma trajetória circular, vai ter uma força centrípeta que vai assumir a função de uma das forças que está atuando aí nesse corpo. Nesse caso, é a força de atrito, que mantém o corpo preso à plataforma, e aí contornando a trajetória circular que a plataforma faz. Então, mais uma questão, pessoal, feita, e vamos agora para a nossa última questão para fechar a aula de hoje. Bom, questão 5, pessoal. Vamos fazer a leitura e retirar os dados.
Um dos fatores que influem no desempenho de um carro de Fórmula 1 é o efeito asa. Esse efeito, que pode ser menos ou mais acentuado, surge na interação do ar com a geometria do carro. Quando se altera o ângulo de inclinação dos aerofólios, surge uma força vertical para baixo. Opa! Então já vou colocar aqui, ó, uma força vertical para baixo, que é aqui o meu efeito asa, que também é chamado de downforce, ou seja, uma força para baixo. É uma força que mantém o carro mais colado, né, o carro mais preso à pista. E aí vocês vão ver por quê. Então tem a força aqui do efeito asa, que eu vou chamar de FA. Então, força do efeito asa, que é o nosso FA. Bom, onde paramos aqui, ó. Quando se altera o ângulo de inclinação dos aerofólios, surge uma força vertical para baixo, de forma que o carro fica mais preso ao solo. Considerando um carro com efeito asa igual ao seu peso, opa! O módulo da força do efeito asa é igual ao peso do carro. Para onde atua o peso do carro, pessoal? Também para baixo, em direção ao centro da Terra. Nossa segunda força aqui. Pronto. O coeficiente de atrito estático, que é o μe, ele é igual a 1,25 entre os pneus e o asfalto. Aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, esse carro pode fazer uma curva plana horizontal de raio de curvatura de 100 metros. Então, tem um raio aqui de 100 metros. Sem deslizar, com velocidade máxima d. Então, ele quer a velocidade máxima que um carro vai contornar uma curva sem deslizar. Se ele não desliza, o que é que eu vou usar como a força centrípeta? A força de atrito, pessoal. Então, eu vou ter ali a força de atrito dos pneus com o asfalto estática máxima. Porque lembre-se do que eu comentei com vocês em aulas anteriores. Um carro em movimento sem deslizar, o atrito entre os pneus e o asfalto é um atrito estático. Porque cada ponto do pneu que toca o asfalto não desliza. Ou seja, não sofre um atrito dinâmico. Então, o atrito é estático. Então, nesse caso aí, a minha força centrípeta, minha força resultante, vai ser a minha força de atrito, tá? Minha força de atrito estática máxima, certo, pessoal? Então, tenho mais uma força aqui atuando para cima, que é a força normal, e tem a força de atrito, que é quem faz o carro contornar a curva. Essas forças aqui, pessoal, que nós colocamos, são as forças atuantes na vertical. Só que o carro contorna a curva, né? Então ele está contornando uma curva na horizontal. Então, a minha força centrípeta, nesse caso, vai ser igual ao módulo da força de atrito. Ora, professor, e para que essas forças que nós colocamos aqui? Lembre-se que a força de atrito, pessoal, lembre-se que a força de atrito, ele é igual ao módulo da normal multiplicado pelo coeficiente de atrito. E como é que eu calculo o módulo da normal? Lembre-se que nesse caso aqui, as forças verticais se equilibram, porque o carro não tem movimento na vertical, ele só tem movimento na horizontal, percorrendo a curva. Então, nesse caso aqui, a normal em módulo vai ser igual à soma do peso mais a força do tipo asa. E a força do tipo asa é igual ao peso do carro. Então, nesse caso aqui, o módulo da normal é 2 vezes o peso do carro. Que aí nós podemos substituir aqui na nossa equação 1, que eu vou trazer para cá, para ficar mais centralizado no vídeo de vocês. Então, na verdade, a equação 1, pessoal, vai ser essa de cima, né? Pronto. Então, a força centrípeta é igual à força de atrito. Quem é a força centrípeta? Massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. E a força de atrito é a normal vezes o coeficiente de atrito. Só que a normal é 2 vezes o peso. Então, vai ser 2 vezes o peso vezes o coeficiente de atrito estático. E agora é só fazer continha. Feito a questão física, usada a teoria física, agora nós vamos usar a matemática que vai nos auxiliar. Então, vai ficar assim, ó, massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio da trajetória,
Dois pesos, então é 2 vezes a massa, vezes a gravidade, vezes o coeficiente de atrito. Então eu consigo aqui cancelar esse m com esse m. Eu estou interessado em calcular o módulo da velocidade. Então, isolando aqui, eu posso fazer meio pelos extremos. E eu tenho que a velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes g, vezes o atrito, coeficiente de atrito estático, vezes o raio da trajetória. Então, a minha velocidade vai ser igual a raiz quadrada de tudo isso. 2 vezes 10, coeficiente de atrito está aqui em cima, 1,25, e o raio está aqui 100 metros. Então, 2 vezes 10 vezes 1,25 vezes 100 metros. Então, eu tenho aqui que a minha velocidade vai ser igual a raiz quadrada. 100 vezes 10 é 1000, 1000 vezes 2 é 2000, e 2000 vezes 1,25, nós podemos fazer agora 2000 vezes 1,25. Então, isso daqui vai dar 2.500. E a raiz quadrada de 2.500, quanto é? 50. 50 o quê? Metros por segundo. Qual é a alternativa, pessoal? A alternativa A, que é a alternativa correta. Então, pessoal, tranquilo também, uma questão onde nós precisamos ter uma leitura e uma boa interpretação da questão para que a gente possa fazer essas contas. Uma dica que fica é, sempre que for um carro contornando uma curva, sempre que for algo do tipo que tenha atrito, lembre-se que a força centrípeta vai ser igual à força de atrito que está ali atuando no objeto, no corpo, para que ele não saia da sua trajetória curvilínea. Então, com isso, nós encerramos a aula de hoje. Como eu disse, revisem, tentem fazer sozinho, depois olhem aqui novamente a questão, olhem os dados, refaçam novamente e na próxima semana façam uma boa prova, pessoal. É isso, ficamos por aqui hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.